Paz e graça, queridos e amados irmãos, de volta e continuando esse nosso canal em defesa da fé, examinar as Escrituras, trazemos hoje a introdução a um programa que talvez se divida em 4 partes, 3 ou 4 partes, anjos e demônios. Tratando-se inicialmente dos anjos, quem são? O que fazem? Ainda podem ser vistos hoje por seres humanos? Será que eles realmente existem? Será que todas as aparições de anjos são verdadeiras? Então, com esse programa nos proporemos a falar algumas questões que temos estudado durante esses anos sobre os anjos, seres espirituais, seres por vezes invisíveis e, pelo que veremos em algumas passagens bíblicas, que se fizeram visíveis a seres humanos comuns como eu e você. Então, convido os amados ouvintes a comigo participar desse programa, que dentro de sua singeleza tem por objetivo informar tanto aos cristãos, admiradores, espiritualistas e outros que buscam na Bíblia uma razão para viver, que buscam na Bíblia encontrar uma direção de Deus para as suas existências. Então, o primeiro texto que farei menção, antes de abordar essa introdução ao estudo sobre os anjos bons, e depois trataremos em outro programa sobre os anjos maus ou demônios, o seu líder, quem são, de onde vieram e por que se tornaram como conhecemos hoje. Então, anjos bons e anjos. Salmos de número 48. O número de Salmos tem muito a revelar, o livro de Salmos tem muito a revelar sobre os anjos. E no livro de Salmo, corrigindo 148, capítulo 148, versículo 2, diz assim: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Versículo 5, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Se formos lá para Colossenses, Novo Testamento, aprenderemos que Cristo criou todos os anjos. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, ora, os anjos estão nos céus, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, Cristo, grifo meu, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Por esse texto, 1 Colossenses, na verdade, capítulo 1, versículo 16, percebemos que Cristo, além de Criador dos anjos, é maior do que os próprios anjos. Porque quem cria é maior, isso é uma questão de lógica, não precisa nem se ater a essa questão. E antes de falar qualquer coisa nessa introdução, eu quero ler também Hebreus capítulo 1, coincidentemente, Colossenses 1 e agora Hebreus 1, no seu versículo 2, diz assim: há quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isso falando-se do nosso Cristo. Aí no versículo 4 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por quê? A qual dos anjos, versículo 5, Hebreus 1:5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe porei por pai, e ele me será por filho. Versículo 10, Hebreus 1:10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pelos textos que nós lemos, percebemos então que os anjos são, primeiramente, criação de Deus. E se vamos tratar de coisas espirituais, de coisas que envolvam Deus, de coisas sobrenaturais para alguns, de coisas que excedam a nossa limitação humana e que tenham Deus como autor, como criador, temos que falar da Bíblia, porque ela é a maior revelação de Deus, a palavra de Deus, escrita, revelada aos homens, inspirada aos homens. E não é de se admirar que o maior contexto onde vamos encontrar informações precisas, informações confiáveis sobre os anjos de Deus, é na palavra de Deus. Então, a atuação desses anjos, sejam bons ou os que se tornaram maus, está registrada do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia Sagrada. E, para tal, convido você a nos acompanhar nessa leitura, né, que ora faremos. Então, como introdução, é preciso compreender que existem classes angelicais diferentes e cada classe com suas funções específicas. A Bíblia fala em anjos, do hebraico malek, do grego ângelos. Esses são mensageiros. Grave bem, anjos, o termo anjo, na sua etimologia, na sua origem gramatical, na sua definição gramatical, anjo quer dizer mensageiro. Malek, ângelos, mensageiros. Esses estão sempre transitando entre terra e céu, a fim de trazer mensagens de Deus, comunicar mensagens de Deus aos seus servos. Vamos ver isso espalhado por toda a Bíblia Sagrada. Vamos encontrar no capítulo 18 de Gênesis, Abraão sendo visitado por anjos, que vem trazer uma mensagem de confronto ao pecado de Sodoma e Gomorra, a sodomia propriamente dito, e a luxúria operante em Sodoma e Gomorra, e a ociosidade. E, conforme a palavra descreve, aqueles anjos teofanizados em formas de homens conversam com Abraão como se fosse um amigo pessoal de Abraão e personificam, através de mensagem expressa, entendível ao idioma, ao dialeto, a compreensão de Abraão, qual a vontade de Deus, qual a expressividade de Deus, o que Deus estava pensando. Então o anjo trazia esse elo. Mais à frente, a gente vai ver o neto de Abraão, no meio do caminho, fugindo do seu irmão Esaú, a saber, Jacó. Tem um sonho, e naquele sonho ele vê anjos de Deus subindo e descendo. E mais à frente, Jacó lá na frente vai ter um sonho, um encontro, na verdade, um encontro com o anjo de Deus, que vamos falar sobre o anjo do Senhor, que é uma característica diferente. Então, anjos mensageiros, né? Vamos falar mais sobre isso à frente. Aqui é apenas uma introdução. A Bíblia também fala em querubins,
no hebraico queruve, constituído para proteger. De notória atenção, classe da qual veio Satanás, que é chamado de querubim ungido no livro de Ezequiel, conforme veremos à frente, e constituído para proteger. Quando Adão e Eva pecam, Adão e Eva, segundo a Bíblia, segundo o próprio Cristo, não foi lenda, não é ficção, mas é o princípio da humanidade como nós cristãos, como os judeus aceitam, como os cristãos aceitam, é o princípio da existência humana, e nem querendo entrar em questões científicas atuais que comprovam isso, mas quando Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, do Éden, na verdade, e Deus coloca querubins com espadas desembainhadas para que eles não retornem àquele lugar por causa dos seus pecados, que gerou a morte, porque o salário do pecado é a morte, do qual podemos à frente trazer um estudo sobre o pecado original propriamente dito. Então, os querubins protegem o trono, protegeram o Éden. Está escrito em linguagem poética que Deus voa ou viaja sobre suas asas. A Bíblia também nos fala em serafins. Que classe é essa, Carlos? Os serafins, que significa que arde em fogo, ou constituído de fogo, pedras afogueadas, responsáveis pela adoração, possuem 6 asas, conforme viu Isaías, e no seu capítulo 6, Isaías diz que os querubins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia também nos fala de uma outra classe, uma quarta classe angelical, que é o arcanjo. A Bíblia não fala em arcanjos no plural, mas fala-nos em, pelo menos a Bíblia, como foi canonizada, aceita como Bíblia Sagrada, isso já distancia-nos um pouco dos livros apócrifos. A Bíblia fala-nos em arcanjo, no arcanjo Miguel, né, que significa anjo principal. E Miguel também, na tradução literal judaica, significa quem é semelhante ao Senhor, quem é semelhante a Deus. Síntese: agora que você, ouvinte, já sabe parcialmente a função desses anjos, passo um pouco, não aprofundando, mas em termos de introdução, sobre a característica dos anjos. Os anjos são imortais. Uma vez criados, eles não podem morrer. Aqueles que são bons coexistirão eternamente com Deus e os salvos, pois a alma não morre. O espírito do homem não morre. O pó volta para o pó e o espírito para Deus que o deu, e a alma permanece. E os anjos, uma vez criados, são imortais. Uns viverão eternamente com Deus e outros, conforme Apocalipse, vamos ver, aqueles que passarão por juízo serão lançados no lago de fogo, onde ali haverá ranger e pranto. São atemporais e incansáveis. Os anjos não sofrem do nosso mal. Onde é que está isso, Carlos? Lá, se formos em Salmos capítulo 8, vamos ver Davi falando que os anjos foram feitos maiores do que os seres humanos. Olha o que diz o texto. Salmos 8:8. Contudo, pouco menor o fizeste. Ele começa falando dos homens, na verdade, capítulo 8, versículo 4, ele diz assim: que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, porque o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Então, os homens foram feitos um pouco menores do que os anjos,
E vamos ver espalhado por toda a Bíblia que esses anjos não se cansam, não estão limitados ao tempo, eles não são onipresentes, mas ao mesmo tempo que estão aqui, pode estar em outro lugar, em frações de segundos incalculáveis, porque são espíritos. Transitam, outra característica dos anjos, acabei de dizer parcialmente, transitam na velocidade da luz, ou mais rápido ainda, ou seja, se vão ou voltam terra e céu rapidamente, podem estar em qualquer lugar, num abrir e fechar de olhos, não ao mesmo tempo, mas numa velocidade incalculável por nós seres humanos finitos. Ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa é uma das características principais dos anjos. Vamos ver de Gênesis a Apocalipse, os anjos auxiliando os salvos na sua trajetória, auxiliando os salvos no seu caminhar, auxiliando os salvos na sua jornada com Deus. Então, está aí características principais desses anjos, não é? E a Bíblia também fala que houve uma classe angelical que caiu. Onde é que está isso, irmão Carlos? Lá no livro de Romanos, Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, diz que o dragão, que é o símbolo, é o nome, um dos nomes simbólicos do diabo na Bíblia, trouxe após si a terça parte das estrelas dos céus. Olha o que diz o texto, Apocalipse 12, a partir do versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então a Bíblia está falando em linguagem apocalíptica, escatológica, mas também está revelando a queda do diabo, junto com a terça parte das estrelas do céu, 33,33% dos anjos, deixando ao nosso favor 66% deles. Então, maior é a quantidade dos anjos que ficaram fiéis a Deus do que os que vieram após Lúcifer, que significa portador de grande resplendor e luz. E você vai ver mais à frente como esses anjos que outrora serviam a Deus se tornaram o que conhecemos como demônios, seres maus, seres que tentam lançar a alma do ser humano no inferno e torná-los dignos de condenação como eles o são, não é? Esse é o maior objetivo do adversário de nossas almas, tornar os seres humanos tão dignos do inferno como ele já é. E você aprenderá também por que não existe perdão para o diabo. Então, queridos, essa é a nossa introdução sobre os anjos de Deus. Mais à frente aprofundaremos a questão dos anjos bons, dos anjos maus. Convido você a estar atento, onde relataremos versículos fundamentando cada ação desses anjos, né, em favor da humanidade a serviço de Deus ou em desfavor da humanidade e a serviço de Satanás, que o termo significa adversário, opositor, como aprenderemos à frente. Então essa foi a nossa introdução sobre os anjos. Espero você na continuação desse programa. Fique atento, ore conosco, para que Deus possa clarear o entendimento de muita gente nesse programa sobre os anjos. Deus abençoe, continue orando em nosso favor, para que novos programas saiam em tempos hábeis. Deus abençoe. Que a paz de Deus reine sobre vossa vida.